Fala, Dev, beleza? Boa noite aí, bom dia, boa tarde, seja lá qual horário você esteja vendo esse vídeo. Imagino que você se clicou aqui, tá tentando entrar nesse mundo da programação, aprender mais, fazer alguns projetos. Então, hoje eu tô aqui para guiar vocês, né, nessa etapa de reconstruir, na verdade, a interface aqui da página inicial da Netflix, que é basicamente a página onde você faz o cadastro, o login, e com isso vai ter acesso, né, a toda a parte de músicas. Aqui é uma landing page bem grande, né, então ela tem várias informações, mas hoje, por ser uma aula mais simples, um vídeo mais simples, que eu só vou mostrar HTML e CSS, vamos focar mais só nessa primeira parte aqui da landing page, que é meio que o hero, né, da página, se assim podemos dizer. Então, é, vou só passar um videozinho explicando as ferramentas que a gente vai usar, tudo que você vai precisar para iniciar esse conteúdo, e já já eu volto. Bom, pessoal, então bora lá, vamos começar com as instalações aqui, né, de tudo que a gente vai precisar para realizar o projeto. Primeiro vamos abrir esse link do Notion que eu vou deixar para vocês. Recomendo criarem uma conta no Notion também, que o Notion é uma ferramenta muito boa para você fazer anotações, gerar uns arquivos assim que você pode usar em qualquer lugar. Então, abrindo esse arquivo aqui, você já vai ter o link para fazer o download do VS Code. Então, eu já vou começar a baixar ele aqui enquanto a gente vai lendo algumas coisas que tem aqui. Aqui vai ser as extensões que a gente vai usar no VS Code. Aqui vai ser os assets do projeto, então você só dá um clique e vai baixar ele. Eu vou deixar baixando aqui também. A gente vai esperar terminar a instalação. Aqui é a documentação que eu vou mostrar durante o projeto para vocês, tanto do HTML quanto do CSS. Aqui você vai ter o GitHub do projeto, que é basicamente onde você vai poder ver todo o código que eu fiz. O arquivo CSS eu deixei aqui na íntegra para vocês, principalmente para copiar algumas coisas mais chatas, como os gradientes, né, que a gente vai usar. E aqui tem o HTML também, caso você se perder em algum momento, principalmente aqui nessa parte do script, você pode vir copiar aqui e colar lá no seu projeto, sem nenhum problema, tá? Beleza, vamos instalar aqui o VS Code. Ele é bem tranquilo. O que é o VS Code? Aqui você vai ter que aceitar. O VS Code é um editor de texto que a gente usa para programar, geralmente. Então aqui você vai conseguir criar arquivos, editar arquivos e basicamente isso. Aqui, opções, recomendo vocês criarem um atalho e adicionarem essas duas opções aqui. Abrir com code no menu de contexto do Windows Explorer e no menu de contexto de diretório. Para que isso? Porque quando a gente estiver aqui no nosso explorador de arquivos, a gente pode simplesmente dar um Ctrl clique aqui em qualquer lugar. E ele vai aparecer uma opção aqui de abrir com Visual Studio Code. Terminando a instalação. Beleza, terminou a instalação. Vamos concluir aqui. Já vai abrir o VS Code também. Deixa ele aberto. Agora a gente vai vir aqui. Eu recomendo que você faça aqui na sua área de trabalho. Crie uma pasta aqui. Então, novo, pasta. Pode dar o nome de projetos. E aqui você vai agrupar basicamente todos os projetos que você vai fazer, pelo menos comigo, né? Então já cria mais uma pastinha aqui. Novo. Pasta. Netflix. Sony. Esse é o projeto que a gente vai fazer hoje. Então, abre ele. Preferência, tenta jogar o arquivo que você fez download. Então, esse assets. Vamos lá em projetos novamente. Vai clone. Cola aqui. Fecha. Extrai. Eu deixei zipado, né, esse arquivo, então você vai extrair ele para descompactar. Pode ser aqui mesmo. Beleza, fecha isso e apaga o arquivo zipado. Muito cuidado aqui para não apagar o outro, então apaga esse aqui, pasta compactada. Exclui ele, beleza, e aqui a gente já pode abrir com code. Fecha outra janelinha do code aqui, que abriu aqui.
perfeito. Aqui o VS Code ele sempre vai perguntar se você pode confiar na pasta que você está abrindo. Sim, pode. Então, yes, I trust the authors. Vamos começar aqui com algumas coisas que eu gosto de fazer no VS Code. Instalar as extensões, né, que eu já tinha comentado aqui. Este arquivo. Então, Rosepine é o tema. É um tema que eu gosto bastante de usar. Tem vários temas aqui, você pode escolher um de sua preferência aí. O ideal para você buscar temas aqui é escreve theme. Aqui é as cores, né, que a gente tem de opção. Você pode escolher. Se eu não me engano, eu gosto da Rosepine padrão ou essa Moon. Eu vou na padrão. E caso você queira outro, coloca aqui, escreve theme, e aqui já vai ter alguns. E a maioria vai ter uma imagem para você ver um preview de como vai ficar o seu VS Code, né, com esse tema. Tá. A gente vai precisar do Prettier. O que é o Prettier? É uma extensão que vai ajudar a gente a formatar o nosso código para deixar ele mais bonito, né? A tradução de Prettier é exatamente essa. Pretty é bonito e Prettier seria algo como mais bonito. Deixa mais bonito, tá ligado? Vamos lá, Live Preview para a gente conseguir testar de forma mais tranquila. É esse da própria Microsoft. Instalou também. Vamos ver qual outra. Colorize para a gente ver as cores aqui no nosso projeto. Vou instalar também Colorize. Ajuda muito na hora que a gente está desenvolvendo o arquivo CSS. Ele já colore a cor que a gente digitou em texto para algo que fique visualmente mais fácil, né? Eu acho que por enquanto é só. Eu vou só fazer um teste aqui. Outra que eu não mencionei ali no projeto, mas que eu gosto de usar é essa daqui. Symbols. Que ela vai mudar basicamente os ícones aqui de arquivos, de pastas. Então, acabei de ver que tem uma coisa errada aqui. Vou tentar arrumar isso. Aqui do Windows. Trash. Aqui. Já mudou o ícone. Agora a gente vai criar nossos arquivos index.html. Pode criar. Nosso arquivo index.css também. Aqui coloca o symbol icons já para ficar dado, né? Pronto, criou os dois. Aqui no HTML vou dar só um HTML5, 5, né? E vou salvar para a gente ver, nada acontece, porque a gente ainda tem que configurar o Prettier, né? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir as configurações do seu VS Code, você pode dar Ctrl Shift P, apertar Ctrl Shift P no seu teclado, escrever aqui Settings, ou configurações, né, se estiver em português. Daí escolhe essa opção, Open User Settings JSON. E aqui a gente vai ter basicamente todas as configurações do seu VS Code no formato JSON, né? E o que eu deixei aqui pronto? Uma colinha para auxiliar a gente na hora de editar os arquivos. Então copia, cola isso aqui, dá um tab. Vamos ver se agora nosso arquivo já vai salvar automaticamente. Pronto, agora ele já está formatando e eu acho que é basicamente isso. Eu vou só alterar uma coisinha que eu gosto de fazer aqui. O comando é esse aqui. O comando não, né? A configuração é essa explorer.compactfolders, que você seta como false. Por quê que eu gosto de fazer isso? Porque quando isso está true, se a gente tiver uma pasta dentro de outra pasta e a pasta pai não tiver nenhum arquivo, ele agrupa assim. E eu não gosto desse formato. Eu acho mais simples ver assim, né? Tudo separado. E aqui acabou gerando duas. A gente move essa para fora. Paste. Eu vou ter que renomear essa pai, teste. Agora sim, eu pego assets, jogo para fora e eu vou deletar essa teste. Se o seu acontecer isso, faz a mesma coisa para ficar só uma pasta assets, não ter outra pasta assets dentro da assets. E é basicamente isso que a gente tem de configuração aqui inicial. E agora, bora pro código.
Então, bora lá, pessoal, voltando aqui. Agora você já está com o seu ambiente todo configurado, já tem todas as ferramentas que você vai precisar. Meu tema provavelmente vai estar um pouco diferente, eu não tenho certeza se eu estou usando Rose Pine igual eu recomendei, e você também pode ter escolhido outro aí de sua preferência, mas basicamente o projeto é basicamente esse. A gente vai ter aqui a nossa pastinha com assets e já vamos criar os arquivos aqui iniciais. Então, por padrão aí no mercado, a gente tem o costume de dar esse nome, né, para o arquivo HTML inicial da nossa página, do nosso website. Index.html, que basicamente significa índice, né, em português. E por que usam esse nome? Cara, eu acho que é uma convenção que começou há muito tempo e basicamente virou um padrão da indústria, né. Então, vai ser uma prática muito comum no mercado a gente acabar usando padrões de outras pessoas. Eu vou fazer a mesma coisa para o arquivo CSS. E vamos explicar rapidinho aqui, né? Eu vou deixar tudo isso aqui na documentação do Figma aqui, que vai estar na descrição do vídeo, basicamente explicando, né? Aqui tem até o link para instalar o VS Code, as extensões que eu estou usando, a pastinha de assets para você fazer o download. E aqui eu deixei o link tanto da documentação do HTML, que eu estou me baseando, e a do CSS, que basicamente vão ser links em português, né? Tem de uma outra página bem famosa que é W3 Schools, mas está em inglês, então preferi deixar essa do próprio Mozilla aqui, que é em português, é mais fácil e mais acessível para basicamente todo mundo que for começar, né? E, David, o que é HTML? Cara, HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, que é um bloco de construção mais básico da web, define o significado e a estrutura do conteúdo da web. Outras tecnologias, além do HTML, geralmente são usadas para descrever a aparência e a apresentação. Pô, aqui a gente já está falando do CSS, ou a funcionalidade barra comportamento. Esse vai ser o JavaScript, né? Então, basicamente, o HTML é uma linguagem usada para construção, né, de páginas web aí com sisteminha de tags. E isso aqui, quem que interpreta todo esse conteúdo? É o seu browser, é o seu navegador. Então, basicamente o HTML é só decorar algumas tags, saber mais ou menos estruturar um conteúdo de uma página, e não tem muito segredo, né, aqui. Daí a mesma coisa pro CSS. CSS é uma Cascading Style Sheets, ou folha de estilos em cascata, que é uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação de um documento escrito, HTML, blá blá blá, tudo isso aqui que vocês podem ler na íntegra. E é muito importante vocês lerem, terem bem enraizado aí na cabeça de vocês o que é CSS, o que é HTML. E aqui eu estou na parte mais básica, né, que é a introdução, tutorial. Daí que a gente já consegue ver algumas coisas, a estilização básica, como funciona, blá blá blá. E tem uma parte aqui que você vai poder achar a documentação de como faz em si, né? Eu acho que eu tenho que voltar uma página. E em algum lugar aqui vai estar. Isso eu tenho certeza. Aqui, selitores, tá? Eu acho que aqui tá mais explicando, mas ele já dá alguns exemplos na prática. Se eu achar algum conteúdo que descreva todas as regrinhas de CSS que não seja em inglês, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, mas bora lá. Vamos copiar aqui o layout dessa página em si, na página inicial da Netflix, e a gente pode vir aqui no arquivo HTML e vamos usar o poder do VS Code, né, para nos auxiliar. A gente vai escrever HTML, selecionar aqui os 5, você pode fazer tanto com o mouse ou usar setinhas igual eu usei, e o que ele vai fazer? Ele já vai deixar um template pronto da página pra gente, e aqui a gente já tem algumas tags, HTML para definir o tipo do documento, o head, que é uma tag que a gente usa para colocar os metadados da nossa página. Aqui eu já vou mudar o title, né, que é basicamente o título da página, e vou colocar Netflix clone, se eu souber escrever, né, direito. Beleza. Outra coisa que eu já vou fazer aqui é linkar a nossa folha de estilo. Então, basicamente, você vai digitar link, href, que é para referência, né? O local da referência, index.css, o nosso arquivo CSS. Vou falar que o rel dele é igual stylesheet. Assim que se escreve. Cara, não se preocupe com isso, tá? Se você não decorar, muitas coisas aqui de metadados eu não decoro também. Você sempre pode consultar no Google como iniciar um template de um projeto, ou até deixar gravado em algum projeto seu e sempre usar ele de exemplo.
Então, essa parte aqui não se preocupa tanto em decorar. Tenta só entender o que cada coisa tá fazendo, mas não decora exatamente o jeito que vai fazer, beleza? Feito isso, a gente já pode começar, né? E no arquivo CSS aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai resetar os estilos na nossa página, né? Então, eu deixei também uma página do ChatGPT aqui aberto já para mostrar que geralmente isso aqui é bom. Você pergunta para o ChatGPT como eu reseto os estilos padrão, né, de uma página HTML. E ele já dá aqui algumas estilizações que eu vou acabar usando. Aqui a gente já tem do CSS os seletores, pseudo-elementos, que seletores também. Via de regra, o VS Code vai tentar ajudar a gente com os seletores aqui. Ele vai deixar na cor de verde ou um azul, não sei ou sei lá, qualquer outra cor que você esteja usando, isso vai de acordo com o seu tema, né? Mas ele vai diferenciar pseudo-elementos de seletores normais. O asterisco, o que ele faz? Ele basicamente vai dizer todas as tags do HTML vão ter que seguir esses estilos aqui. O que eu estou fazendo? Estou mudando o tipo de box do conteúdo HTML. Isso é uma parada bem chata de explicar, mas você pode estudar naquele documento lá do CSS, mas basicamente, quando a gente tem um elemento HTML, ele tem margem, ele tem padding e ele tem um conteúdo. Usando o box sizing padrão que vem, sem ser esse aqui que eu coloquei, o que vai acontecer? O padding não vai fazer parte do tamanho do seu elemento em si. Então, isso acaba prejudicando, não prejudicando, né, mas é uma abordagem um pouco diferente da que eu estou acostumado, então eu prefiro usar border box, porque eu acho que facilita algumas coisas para mim, e isso vai muito de gosto. Mas no padrão, o mercado usa bastante esse border box, até em tecnologias que eu vou mostrar em futuros vídeos, vocês já vão ver que isso está bem padronizado, né? Box size, border box. Margem zero é para tirar todas as margens dos elementos padrões que ele já tem. Padding também, tirar o espaçamento interno. Aqui a gente está selecionando apenas a tag HTML e a tag body, falando que eles vão ter uma altura de 100%. Não gosto de usar isso, mas vou deixar por enquanto. O ideal é você usar um tamanho, por exemplo, VH, VI, VH não. VH e tem um DVH. Basicamente, VH significa Viewport Height, que é basicamente a altura da tela do seu computador, ou do browser, mais especificamente. E DVH é a mesma coisa, só que é um tamanho, uma altura dinâmica da tela. Isso serve muito para mobile, porque no mobile, às vezes o seu navegador some, a barrinha lateral, a barrinha de cima, daí ele acaba aumentando de tamanho, né? Daí com DVH você meio que acaba se prevenindo de acontecer algum bug na sua tela por conta dessa variação. Mas, por exemplo, aqui vamos deixar em 100%. Aqui o font family é para a gente mudar a fonte padrão usada na nossa página. Sans serif é uma fonte sem serifa. Não sei bem explicar a diferença da serifa ou não, mas é basicamente que as fontes elas vão ter, com serifa, né, elas vão ter uma pontinha aqui sempre nela. Eu vou tentar deixar algumas imagens de exemplo. Line height é tamanho da linha, então linha, line, height, altura. Altura da linha. 1.5 significa que é 150% do tamanho da fonte. Então, se a fonte é de 16 pixels, isso aqui vai estar mais ou menos em 24, o line height, ok? Isso aqui é para tirar serrilhados da fonte. E esse aqui, I don't know, não uso muito. Mas eu acho que isso aqui já tá bom pra gente resetar. Ou talvez não. Na verdade, eu vou fazer mais algumas pequenas estilizações aqui nesse inicial. Vou colocar aqui tag button, input e select, que vai ser os que a gente vai usar na página. Eu vou tirar o outline. Outline é uma borda que fica no elemento, principalmente elementos interativos, né, como botões, inputs. E é muito bom isso aqui para acessibilidade, mas como a gente não vai usar muitas features de acessibilidade agora, eu vou tirar isso aqui. Então, background none também. Background é basicamente o fundo do conteúdo, desses elementos, no caso. Botões, input, select, eles têm uma utilização por padrão, parece uma caixa, então é bem fininho. Eu vou acabar tirando isso e vou tirar a borda também do elemento. Border, não, beleza. Feito isso aqui,
Eu acho que tá tudo resetado. Vou só adicionar mais uma coisa aqui, só no botão. Button. Eu quero dizer que o button vai ter o cursor pointer. Cursor é basicamente o ícone do mouse que vai ter em cima do botão. Tá vendo que meu ícone do mouse aqui é uma barrinha para editar, aqui já vira setinha normal. Então, quando ele estiver no mouse, vai virar no botão vai virar uma mãozinha, porque é o pointer. Daí tem algumas opções aqui, eu não sei se aparece, aparece sim. As que eu mais uso é pointer, not allowed, que é um bloqueadinho, então algumas coisas aí que a gente vai ter que se acostumar. E por padrão de todo dev, vamos colocar um H1 aqui e Hello World. Beleza, vou salvar. E agora, como você vai visualizar isso aqui? Você tem duas opções. Ou você vai inspecionar isso aqui no seu explorador de arquivos e dá 2 cliques e provavelmente já vai abrir no seu navegador. Se não, você seleciona aqui com o botão direito e procura uma opção Open with, daí você escolhe o navegador de sua preferência, né? Seja o Chrome, o Edge ou qualquer outro que você tiver. Mas tem algumas desvantagens de usar essa abordagem aqui, que eu vou mostrar agora. Ó. Hello World 2, vou salvar o arquivo e não refletiu ainda aqui na minha página. Por quê? Porque aqui, como a gente está usando o navegador, tem que ficar dando F5 a cada atualização que você fizer. Então, para evitar isso, eu achei uma ferramenta bem legal, que é uma das extensões lá que eu deixei para vocês, que é o Live Preview. Então, como você vai executar o Live Preview? No Windows, eu acho que é Ctrl Shift P. Daí ele vai abrir essa tela, ou você pode dar só Ctrl P e digitar o maiorzinho aqui, que daí ele vai para a mesma parte de comandos. Então a gente digita aqui Preview e vai ser esse aqui, ó, Live Preview Start Server. Eu acho que não necessariamente a gente precisa da opção de login, mas eu vou startar essa. Vamos ver. Esperar ele abrir, não tá abrindo. Tá bom, abriu. Dá um Ctrl clique aqui que ele já abre aqui do lado. E eu acho que é isso. A nossa página inicial. Agora a gente já pode começar. Como que eu geralmente faço esses projetos de clone ou até projetos de normais, né, do trabalho, que eu tenho Figma e preciso transcrever todo o documento de design para uma página HTML em si. Eu basicamente tento usar um sistema de retângulos aqui na página. Então, eu tento observar o que eu consigo encaixar em um retângulo, que basicamente vai ser uma divisória da nossa página, e é assim que eu vou construindo. Por exemplo, aqui eu vejo que tem um retângulo bem grande, que ocupa toda a tela, que está a imagem. Daí eu vou ter um retângulo um pouco menor, que vai ser essa parte aqui, né, que tem o logo da Netflix, esses botões. Aqui pode ser um retângulo também, para a gente conseguir separar esse espaçamento todo aqui do Netflix para essa parte. Né, aqui no meio a gente tem outro retângulo, que vai ter esse texto, esse texto, daí aqui mais um retângulo, que vai ter esse input de e-mail e esse botão. Aqui essa parte, cara, poderia ser tudo uma imagem, tá vendo que tem um detalhe aqui em vermelho e um fundo azul por cima da imagem. Isso poderia fazer tudo parte de uma imagem só junto com o fundo, e muitas vezes vai fazer mesmo no que você vai trabalhar no dia a dia, mas aqui a Netflix optou por outra opção. Então, basicamente, isso é feito com elementos também e alterando a cor deles. Então, eu já dei uma pré-estudada nessa página, então eu sei que aqui vai ser mais uma div. Aqui outro retângulo também para fazer esse banner. E vamos começar com isso, né? Eu tô tentando fazer um pouco rápido aqui porque, bom, é uma coisa bem demorada de fazer. E eu já meio que tenho pré-feito, né? Então, para não perder muito tempo aqui pesquisando os estilos lá na página, eu vou só fazendo aqui e com isso a gente pode ganhar um certo tempo aqui, tá? Ó, muitas tags aqui do HTML, a gente pode usar o auxílio do VS Code, em vez de ficar digitando menor, image, src e tal, você só coloca o nome da tag que você quer, dá um enter e o próprio VS Code já vai completar o que você precisa. Essa primeira imagem aqui a gente já vai colocar a nossa hero image.
Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar bem assim. O SRC dela vai ser assets barra bg Netflix, beleza? Ó, já alterou ali. Aqui, bom, por acessibilidade, toda tag image tem que ter um alt, mas nesse caso não necessariamente precisa, mas vou colocar aqui fundo. Mas não precisaria aqui porque isso não é um conteúdo legível de fato, né? Se não carregar essa imagem, eu prefiro que não carregue nada, nem esse texto aqui. Porque no caso, o alt, se não carregar a imagem, ele vai aparecer um texto ali escrito fundo, o que não ia ficar legal, né? Mas vamos deixar assim. Vamos lá, tag main, que é o conteúdo principal da página. Mais uma div, que vai ser a parte daqui de cima, que eu mencionei, do logo da Netflix. Então aqui a gente vai colocar mais uma image. Podem ver que eu faço as coisas bem na mão aqui, eu acabo não usando muito o próprio poder do VS Code, né? Aqui é importante a gente ter um alt, coloca Netflix, fecha a tag. O que eu vou ter mais? Vou ter outro div aqui, que vai ser os dois botões, o botão e o select de língua, né? Para fazer um select de língua é bem fácil, select. Na verdade, vamos usar isso aqui, que eu acho que ele já traz os options. Não traz. Tá. Name, language, ID, não precisa. Aqui a gente vai declarar os options. Essa primeira opção vai ser português. A segunda opção, a gente pode copiar, colar, inglês. As options precisam de um value, se eu não me engano. Aqui a gente escreve qualquer coisa, porque a gente não vai usar de fato esse valor, né? Então, só deixar assim. Daí fora o select tem um button escrito entrar. Eu não sei se vocês vão ficar ouvindo meu teclado ele é bem chatinho, barulhento assim. Espero que isso não seja um problema, mas se for, eu tento fazer alguma coisa com ele na edição. Um dia eu troco. Tá, agora vamos fazer essa parte aqui do central. Eu tô só definindo a estrutura, então por enquanto não tem nada visualmente pronto, né? Mas eu tô me guiando pelo que eu já fiz antes, né? Então vamos confiar que vai dar bom, mas logo a gente vai começar a ver o resultado disso. Então aqui eu vou colocar um H2, que H2, as tags H são para títulos, né? Significa heading, e você tem níveis, né? Tem o H1, que seria o heading principal, o H2, assim por diante, até o H6, se eu não me engano. Aqui para ganhar tempo a gente vai só digitar copiar o texto que já está no próprio site da Netflix e colar aqui. Aqui é o spam. Novamente, na verdade eu nem falei isso, né? Mas todas as tags no HTML, quase todas pelo menos, elas têm basicamente o mesmo funcionamento de se comportar como uma caixa. Então, meio que tanto faz aqui qual tag você vai usar, mas por semântica, facilidade de leitura, o ideal é a gente usar as coisas certas, né? Por questão de acessibilidade, isso ajuda muito também as pessoas que não conseguem enxergar, a usar o seu conteúdo da sua página através de leitores de tela. Então, isso daqui não é algo obrigatório que vão pedir para você que está começando na carreira, mas conforme você for tentando avançar, tenta construir suas páginas da forma mais semântica possível, porque isso é uma boa prática, sabe, do mercado. Incluir os textos, agora aqui vem o formulário. O formulário precisa de um ID, porque no futuro... Eu vou tentar escrever as coisas em inglês, ou em português. Eu tenho um costume bem grande de já fazer tudo em inglês, porque eu já tenho alguma prática, né, com a língua, e o padrão do mercado geralmente é inglês, mas para essa primeira aula aqui eu vou tentar fazer tudo em português para ficar mais fácil para vocês absorverem o conteúdo. Mas tem coisa que não tem jeito, tipo essas tags do HTML, elas são pensadas em inglês, né, então
não tem muito o que eu fazer. Aqui, ID e-mail, name e-mail também. Type. Type é o tipo do input, então a gente dá o e-mail também. Tem vários types aqui, password, number, date. Isso tudo você pode ir testando, hein, conforme você vai fazendo. Essa propriedade de autocomplete é boa também para o navegador já sugerir o conteúdo a ser preenchido, né? Required, para falar que esse é um campo obrigatório. Basicamente, required traduz para requerido. Placeholder, não sei se tem uma tradução direta, eu pelo menos nunca pensei na tradução para essa palavra aqui, mas é o conteúdo que fica mostrando ali no campo antes do usuário digitar alguma coisa, né? Autocomplete é completar automaticamente, type é tipo, name é nome e ID é ID. É um identificador único. Aqui tá com espacinho no placeholder ao invés de estar escrito e-mail, porque a gente vai precisar disso no futuro para fazer um hackzinho aqui nesse cara, nesse input, que tem a ver com esse label aqui. Então, depois eu vou mostrar para vocês, né? Obviamente. O que essa tag fora aqui do label faz? Ela faz com que quando você clicar na label, o browser automaticamente vai mandar o foco do seu clique para o input, que na verdade vai ser isso aqui. Você relaciona ao ID de algum input. Então, como esses dois aqui estão com o mesmo nome, quando eu clicar na label aqui de e-mail, automaticamente o foco vai para o input, beleza? Aqui um botão para fazer o submit, aqui type submit. Vamos lá. Aqui a gente vai incluir mais uma image. Deixa eu usar o... Beleza, isso aqui, né? Barra assets barra arrow right .svg. Aqui não precisaria de alt, então vai ficar sem. Beleza, eu acho que feito isso a gente já fechou o form. Você pode clicar aqui e bem no cantinho aqui onde mostra o número da linha e fechar um bloco inteiro de código se necessário, para ficar mais fácil assim a organização do conteúdo, né? Aqui eu vou fazer a parte daquela faixa azul lá embaixo com detalhe em vermelho. Então vai ser mais uma div, que vai ter outra div, que vai ter outra div. Basicamente isso, as três sem conteúdo. Eu só vou dar um class aqui. Class basicamente que a gente usa para identificar esses elementos e achar eles no CSS, né? Então aqui eu vou colocar footer. Eu ia tentar deixar isso aqui em inglês, mas vamos mudar, né, para português. Então basicamente footer, eu acho que se traduz para rodapé. Acho que seria algo assim. Aqui eu vou colocar grafismo. Gradiente. Eu nem sei se chamam de gradiente. Eu esqueço o nome das coisas em português às vezes. Grafismo, gradiente. Tá bom. Eu acho que isso tá bom. E mais outro class aqui. Esse vai ser o grafismo azul. O gradiente é o vermelho e esse aqui vai ser o outro, tá? Porque eu deixei nomes nesses e não nos outros, porque a ideia era fazer tudo na hora que eu fosse começar a utilização. Mas como esse aqui não tem nenhum conteúdo, eu acho que fica mais fácil pra gente não se perder já deixando isso aqui com o nome, tá? Agora eu vou criar aquela parte flutuante. Então, aqui eu posso dar um nome depois, né, da classe. Então vai ter outra div. Daí vai ter a nossa image da pipoca. src.assets popcorn. Popcorn é pipoca. E eu esqueci de traduzir isso. Aqui a gente coloca pipoca. Tudo maiúsculo? Não precisa. O que mais que falta? Tá, falta outra caixa. Aqui vai ter mais outra div.
tá meio perdido. Tá, daí vai ter um strong. Strong mais uma tag de texto que a gente usa. E isso aqui eu vou copiar. Porque eu não quero ficar digitando tudo na mão, né? Daí já copio de baixo. Strong tag de texto. Aqui pode ser um P. P é de parágrafo. Strong é de forte, né? Seria um texto forte. Basicamente é esse o significado semântico dele. E após essa div, a gente tem um button. E basicamente é isso. Saiba mais. E aqui a gente já finaliza toda a parte da estrutura da nossa página. O que aconteceu? Please help in the preview. O que aconteceu? Eu não tô vendo nada do que a gente... Ah, tá. Eu sei por quê. É por conta da imagem, né? Que tá por cima de tudo. E provavelmente tá tudo aqui embaixo. Aí. Esse é o conteúdo da página, sem nenhuma estilização. Você pode ver que aqui o botão, quando eu passo o mouse em cima, muda, né? Ó, aqui a tag de e-mail. Quando eu clicar aqui, era pra ele já mandar eu editar aqui, tá? Mas não tá fazendo essa parte. Tudo bem. Vamos começar a corrigir isso agora, né? Junto com as estilizações. Deixa eu renomear as coisas. Dar uma classe para tudo que a gente vai precisar, que tenha classe. Classe, como eu já falei, nada mais é do que algo que facilita a gente a selecionar o elemento específico que a gente quer estilizar lá no CSS. Então, aqui eu vou dar o nome de conteúdo. Por algum motivo que nem eu vou saber explicar, mas geralmente essas imagens de fundo, uma imagem principal de uma página que fica bem assim na sua cara quando você abre a página, eles dão o nome de Hero Image. E isso se traduz para herói, né? Então, como eu não vou saber traduzir, eu vou deixar assim. Main, eu vou dar main. Main significa principal, então podemos deixar assim. Aqui, class, eu vou deixar header. E já uma coisa importante aqui eu deixei uma div, mas pô, quando a gente tá usando algo que fica assim no cabeçalho da página, header, cabeçalho, a gente usa essa tag header já para ter um significado semântico também, né? E melhora a legibilidade aqui do código que a gente está fazendo. Deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou precisar de uma classe aqui na logo. Class. Logo. Eu acabei de pensar talvez um pequeno problema aqui. Como eu tô usando... Cara, tem fé que não, vai. Vamos... eu tô com medo de não conseguir editar as cores disso aqui, né? Dessas imagens. Usando a tag image. Porque antes, no meu primeiro teste, eu usei o SVG direto aqui, né? Mas vamos tentar. Se não der certo, eu mudo aqui. Essa classe aqui é ações. Só porque eu não pensei em outro nome, mas é a parte lá da linguagem e do travei. Da linguagem e do botão de fazer login, exato. Aqui eu chamei de cadastro. O que mais a gente vai precisar? Do form. Class input. Aqui precisa de uma classe, eu vou chamar de input. Só para ficar mais fácil, né? Não é certo, porque aqui já é um input, eu estou usando input para definir um elemento que não é input, mas tudo bem, no nosso caso serve. Botão, não precisa de classe, rodapé já foi. Aqui, nosso container flutuante, eu posso falar assim, container é basicamente uma caixa, então... Eu não sei que nome eu dou pra esse negócio aqui. Vai ficar container flutuante mesmo, sei lá. Container flutuante. Opa, cancela. Eu ia fazer caquinha aqui. Aqui já tem o alt, pipoca. E aqui eu vou dar um class banner flutuante. Beleza. Agora
Vamos lá, nossa página já está toda estruturada aqui, já está tudo nomeado certinho para a gente conseguir localizar lá no CSS e bora para a parte de estilizações de fato. Vamos aqui para o final do arquivo e começar, né, a brincar um pouco aqui. Então, vamos lá. Primeira parte, conteúdo. Nossa div principal, vou falar que ela é uma position relative. O height aqui eu vou usar height é altura, né? Position é posição. Relative quer dizer que ela é relativa. E isso é muito importante porque eu vou fazer na imagem. Tá? Width a gente não precisaria definir, mas eu gosto de definir aqui já 100%. Width é largura, height é altura, beleza? Aqui é isso, vamos lá para Hero Image. Então vamos lá, Position Absolute aqui. Por isso que eu precisei do Relative nesse cara, porque a imagem vai estar numa posição absoluta em relação a esse conteúdo aqui, certo? Então sempre que você estiver trabalhando com Position, para ter um elemento absoluto, você tem que ter um relativo acima dele. Então, quando a gente usa a Position Absolute, também a gente tem o auxílio dessas propriedades a mais aqui, que é o Left, Right, Bottom e Top. Então, Left é a esquerda, o que eu estou falando com Left em 0? Eu quero que essa imagem esteja alinhada totalmente à esquerda aqui do elemento pi. Então, se eu colocar aqui, ó, 50%, ela vai começar na metade do elemento pi, e não funcionou. Ah, funcionou assim, é porque está tão pequena aqui a nossa página que não dá para perceber esse efeito. Mas conforme eu aumento aqui, ó, a gente já dá para ver que a imagem vai começando num ponto diferente do zero, né? Mas a gente não precisa disso, vamos deixar no zero. Top 0 também. Opa. Top 0. Então vai começar no topo. Altura 100%. Width 100%. Z-index. Por que eu vou usar o Z-index? Cara, porque quando a gente usa o position absolute, a gente tem um problema que a imagem pode ficar acima do conteúdo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Cadê o conteúdo da nossa página? O logo e tudo mais. Não está aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar essa imagem para uma camada mais abaixo do que está. Entendeu? Então joguei no -1. Então logo todo o conteúdo já aparece aqui por cima da imagem. Igualzinho o site da Netflix com o que a gente precisa. Vou criar um hackzinho aqui, porque eu não sei se dá pra perceber, mas tem tipo, a imagem aqui não tá tão clara igual tá no nosso exemplo. Tem um filtro de cores aqui, ó, tá bem escuro e tal. E é isso que eu vou aplicar agora. Perdi o VS Code, achei. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar conteúdo, 2 pontos, after. O que é o after? After é um pseudo elemento que vai ser criado depois desse conteúdo aqui. E é basicamente isso. Aqui eu vou dar um content, todo after e before precisam de um content. Aqui você só coloca uma string vazia. Aspas aqui é para, geralmente a gente usa como string na programação. Então quando se vê aspas, string, beleza? Position absolute também. Para falar que ele é absoluto em relação ao conteúdo. Inset 0. Inset 0 é uma propriedade. Inset, na verdade, é uma propriedade que basicamente significa tudo junto: top, left, right e bottom. Então você meio que já está definindo os 4 posicionamentos desse elemento aqui como 0. Então é um jeito mais rápido, né, de escrever se for tudo igual. Às vezes você vai pegar caso que você não quer que seja tudo igual. Então é só mais uma propriedade aí para saber como usar. Index -1 também para enviar para o fundo. Aqui a gente vai criar o degradê de fato. Lembrei o nome, eu coloquei gradiente, mas era degradê. Esse cara aqui, o que eu fiz? Eu fui lá no site da Netflix, inspecionei a página, procurei aqui o elemento que tinha esse gradiente, esse degradê, e copiei lá o estilo que era, pedi pro ChatGPT dar uma simplificada para mim, porque estava muito complexo, tava tipo algumas linhas, e eu consegui diminuir aqui para 4 linhas. Então eu vou digitar aqui, mas vai ser basicamente esse processo para você pegar.
tenta procurar aqui na página. Mas eu vou deixar no documento também, para não ficar algo muito chato de vocês acharem. Porque no começo, assim, quando você ainda não tem muita familiaridade com o HTML, é bem chatinho de ficar achando todo esse conteúdo lá numa página, né? Então, o que eu tô falando? Eu tô falando que aqui ele vai ter um gradiente aqui com 12 graus. Então, vai começar... Se fosse 0, ele seria totalmente reto, assim, da esquerda para a direita. Mas 12 ele vai ser um pouquinho inclinadinho. Talvez eu esteja errando o sentido da orientação dele. Talvez seja da esquerda para a direita, sei lá. Mas é basicamente o grau de inclinação desse gradiente. RGB é para dar cor. Então, 000 preto. E aqui a gente vai passar a opacidade, 0,85 nesse primeiro, e isso aqui vai até 36% do tamanho do nosso gradiente, vírgula. Aí pode copiar essa linha toda, cola 2 vezes. Aqui vai 73 e 0,73 de opacidade, e ele vai até 58% do degradê. E esse último, 0,6 de opacidade e 91% do nosso degradê. E todo o resto, o que vai ser? Não faço ideia. Na verdade, eu acho que começa aqui. Começa no 91, começa no 36, começa no 58. Enfim, pode ser que comece, pode ser até point ali 29. Para que serve essa propriedade? Você fala que esse elemento aqui não vai ser clicável. Não precisa disso, mas... Bom, eu não lembro porque eu coloquei. Talvez se eu coloquei é porque eu precisava. Main. A gente tem main. Eu já esqueci se a gente tem main. Widget 100%. Largura, né? Display. Flex. Propriedade display é para alterar o estilo, né, do display. Então a gente vai ter algumas opções como block, inline. Alguns elementos, a maioria dos elementos nativamente já são block. Alguns como de texto, parágrafo, expansão, inline. E hoje em dia a gente utiliza bastante o Flex, porque o Flex trouxe uma facilidade muito grande na hora de organizar os elementos em linha, né, na tela. Então, não é importante entender a fundo exatamente o que ele fez e o que ele trouxe de mudança, mas é bom entender como ele usa, né? Então eu tô falando aqui que o meu header, ele é um display flex, ele vai alinhar os itens dele no centro. Então esse Netflix aqui, eu travei porque eu acho que alguma coisa ficou errada, mas tudo bem. Eu já percebi o que eu fiz já. Apaga. Não, pode deixar aqui, vai. É que esse cara aqui, embora ele seja um display flex, ele vai ter um flex direction column. Então geralmente o flex ele é alinhado em linha, mas a gente consegue definir que ele é em coluna também. Então a gente já pode ver que o nosso header tá aqui em cima, daí depois vem o cadastro, e o banner flutuante, né? Eu vou me perder com esses nomes em português. Aqui eu vou dar um justify content space between. Então ele vai alinhar os elementos. Deveria alinhar os elementos um em cada canto assim da página. Não fez isso? Estranho. Tá. Eu acho que tá faltando... eu não tinha salvado. Que legal. Mas eu acho que tá faltando uma altura aqui. Height. Sem PH. Aí, agora sim. Agora ele já botou tudo no lugar certinho. Por que não... Tá, aqui eu não vou poder usar sem VH por conta do Live Preview, então vamos deixar 100%. Mas ali já deu um... Não é isso. Aqui, talvez. Sei lá, tá ficando estranho. Não sei porquê. Eu sei porquê. É por causa desse carinha. A gente já vai chegar nele e arrumar. Mas podem deixar em 100% que vai servir pra gente. E agora a gente vai começar a utilizar o header. Eu deixei header ou eu deixei cabeçalho? Vou ter que olhar. Header. Não sei se eu mudo. Não sei o que preferem aí. Algumas coisas eu vou acabar
usando inglês mesmo, porque eu já tô muito acostumado, então paciência comigo. Display Flex, Align Item Center, Justify Content Space Between também, para ele jogar o logo num canto e os botões lá no outro. Space Between. O que mais? Pairing. Espaçamento interno, então ele vai ter um pairing de 20 px no top e no bottom, em cima e embaixo, e 9.25 rem nas laterais. O que é rem? Rem é tamanho relativo. Relativo aqui. Relativo a uma propriedade que os navegadores já têm. Então, utiliza essa unidade aqui de medição, e isso serve muito para pessoas que têm dificuldade de visualização, né? E elas aumentam o tamanho do tamanho relativo do seu próprio navegador para conseguir enxergar melhor. E isso aqui ajuda a gente a trabalhar sempre com algo que seja mais acessível para o usuário, né? Mas basicamente, via de regra, um REM é 16px por padrão, né? Então 9.25 REM vai ser 9 vezes mais 0.25 vezes um 16px. Eu poderia calcular aqui na calculadora? Eu poderia, mas estou com preguiça, estou com sono. Então, fica para uma próxima. Background, aqui também vai ter um gradiente, linear gradiente, 180 graus, DG, DEG, na verdade, é a abreviação de degree, que é grau em português. RGBA, 0, 0,8 aqui nessa primeira opção, começando no 0%, acabando no 0%. Eu vou estudar isso e trazer a resposta para vocês um dia. Copia, cola. Aqui a gente vai até o 0.4 de opacidade e 50% no nosso gradiente. E aqui no 100% a gente vai colocar 0, totalmente preto. Daí sempre que vocês quiserem comentar, vocês dão Ctrl barra e dá pra ver a diferença. Tá vendo que agora tem um pretinho ali em cima? Então é esse efeito aqui que tem aqui em cima. Novamente, eu simplifiquei esse gradiente aqui, pedi pro ChatGPT simplificar porque tá muito grande e a gente não precisa fazer exatamente como tá lá, porque é importante aprender o conteúdo, né? Aqui a gente já vai fazer um seletor um pouquinho mais complexo. Eu vou selecionar o logo que tá no header. Então, basicamente, quando você quer fazer uma seleção assim, você faz nesse esquema aqui, ó. Eu primeiro seleciono o header e falo que um elemento que for filho do header, chamado que tiver a class logo, é o que eu quero estilizar aqui. Isso é para alterar o nosso logo ali da Netflix, que está muito grande. Então eu vou dar 40px nele aqui. Fill é a propriedade para alterar a cor, que eu não sei se vai funcionar por conta que a gente está usando o image, né? Mas basicamente as cores são essas daqui, que eu peguei também do site lá da Netflix. E ótimo, não funcionou. Qual? Também não funcionou. Stroke. Também não funcionou. Perdi as ideias de como testar. Talvez não tenha jeito, talvez eu vou ter que mudar isso aqui para SVG. Quer saber? Vamos pedir ajuda pro nosso ChatGPT. Estilizar cor de SVG usando a tag image. Tá, não é possível. Ó, gente, basicamente tem essa opção aqui de definir o URL do nosso SVG diretamente pelo código, né? Não sei se é a melhor ideia. Eu posso tentar fazer um hackzinho aqui. O que a gente vai fazer? Tira popcorn, abre o popcorn, e onde está fio aqui,
tô editando o código diretamente, né, do... Tá, esse aqui não... Pô, eu peguei logo o que já tava certo, tá. SVG, volta. Netflix logo, isso, cara. Rename, vou tirar o SVG aqui e editar aqui o conteúdo dele diretamente. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um fill. Eu acho que é isso. Não tem nenhuma propriedade fill em nenhum outro lugar, não. E a gente vai copiar essa cor, tá? Vamos ver se vai dar certo isso. Teoricamente sim. Renomeia de novo, volta para .svg aqui. Beleza, ficou vermelho, tá? Uma das desvantagens de usar SVG assim como imagem é que a gente vai ter que definir a cor direto aqui no próprio arquivo SVG. E talvez eu vou ter que mudar esse arrow também. Daqui a pouco eu vejo isso. Tá, mas pelo menos mudamos a cor aqui do nosso logo da Netflix. Vou aumentar de novo nosso conteúdo aqui, do preview. E bora continuar editando o header. Header, ações, eu não sei o nome que eu dei. Ações, foi? Header, ações, exatamente. O que vai acontecer aqui? Display flex. Align item center, para deixar eles alinhados ao centro verticalmente. Então, verticalmente vão estar no mesmo nível. Gap, 12. O que é gap? Gap é uma propriedade de espaçamento que só pode usar quando seu display é flex ou grid. Header. Aqui a gente vai fazer uma seleção um pouquinho mais pesada. Header, coisa, select. Coisa, não existe. Aqui, como que tá o select? Tá, ele já tá sem BG, então vou adicionar um padding, espaçamento, né, de 0.5 rem no topo e na parte de baixo dele, espaçamento interno, né, e um rem, basicamente 16 8 pixels e 16 pixels eu ia falar px, 16 pixels nas laterais. Background, ele tem um fundo transparente, então a cor que eu vou usar aqui também peguei lá no site da Netflix, 16 B3. Isso aqui é uma cor hexadecimal, o CSS a gente pode usar RGB, RGBA, hexadecimal. Eu gosto bastante do hexadecimal, acho que ele fica mais fácil a leitura. O que é hexadecimal? Os dois primeiros dígitos aqui da cor definem a quantidade de vermelho, os dois no meio definem a quantidade de verde e os dois últimos definem a quantidade de azul. E quando você tiver um hexadecimal com 8 caracteres, basicamente quer dizer que aqui é o canal alfa. O canal alfa controla basicamente a transparência, então B4 quer dizer que é bem transparente. Isso aqui vai de 00 até FF e você meio que vai contar assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí depois do 9 não vem o 10, vem o A. Daí depois do A vem o B, C, D, E, F. Quando chega no F, que é mais ou menos equivalente ao 15, você vai pular pro 10, que o 10 vale 16. Se eu não me engano é isso. Então, a gente setou a cor dele, border radius. Radius tem a ver com radiano, que basicamente é para controlar o arredondamento da borda desse elemento. Então, a gente quer que ele fique arredondado, igual o site da Netflix. Vamos fazer isso aqui. Border width 0.0.625 rem. É um tamanho bem pequeno, não consigo nem calcular isso aqui. Mas é para ter uma pequena borda. Aqui a gente vai dar um border style solid. Quer dizer que ele vai ter a cor sólida, ele pode ter o dashed, que é pontilhado, tem algumas opções aqui. E aqui o border color. Precisa de 3 propriedades para definir uma borda? Teoricamente não precisa, você pode fazer numa propriedade só, usando o border e colocando primeiro a largura, depois o estilo e depois a cor. Mas aqui eu tentei separar para ficar mais fácil, né, a leitura para vocês que estão começando. Tá, damos uma cor aqui, quase um cinza com um pouco de opacidade. Appearance None. Por que eu tô fazendo isso? Porque o select por padrão, ele tem um carinha aqui, que já não tá aqui. Então, teoricamente, eu não precisava colocar isso aqui que eu vou colocar. Mas esse Appearance None, ele... Ah, não. Saiu porque eu tirei, né? Mas tá vendo que tem uma setinha aqui
como eu não consigo colocar essa setinha mais pra esquerda, igual tá lá no site da Netflix, eu resolvi tirar ela e esse componente não vai ficar muito igual ao que tava no site da Netflix. É isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que tá me irritando. Vou definir a cor de todos os elementos já, como sendo branco. Branco a gente usa FFFF 6 vezes, ou 3, para simplificar. Então quer dizer que você está usando o máximo de vermelho, o máximo de azul, o máximo de verde, mistura tudo, branco, tá? Perfeito? Que mais? Background image, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Eu acho que por enquanto é isso. Dá pra gente deixar esse componente assim. Agora a gente vai pro botão. Header, actions, ações, né? Button. Então o que ele vai ter? Ele vai ter um font size, tamanho da fonte de 0.875 rem. Talvez uns 14 px, não sei. Eu vou abrir a calculadora aqui e deixar aberto aqui pra gente começar a fazer uns cálculos. Por que eu tô no... Eu troquei de computador, né, pra parte lá do tutorial lá, de como instalar, né, os programas. É porque eu já sou bem acostumado a usar esse computador aqui e vai ficar ele. 0.875 rem é igual a 14 pixels. Então você basicamente sempre vai fazer essa continha aqui. Multiplica o valor que você está usando em rem por 16 e você tem mais ou menos uma noção de como vai ficar na maioria dos navegadores, né? Font weight, peso da fonte. Então a gente vai dar 500 para ficar um pouquinho mais grossinha que o normal. O padrão é 400, tá? Main height, altura mínima, eu quero definir como 2.5 rem. Aqui a gente está falando de 16, 32, 40 pixels, né? Você pode usar 40 pixels também. Tudo que tiver em rem aqui, pode usar em pixel, não vai ter problema agora. Mas é bom se acostumar a usar rem, porque é algo que, como eu disse, por acessibilidade, acaba sendo melhor, né, para o usuário da sua página. Acaba sendo um diferencial, né, para o dev que sabe isso. Mas não necessariamente é 100% necessário agora. Espaçamento, background color para definir a cor de fundo, né? Espaçamento é a mesma coisa do select, se eu não me engano, e border radius também 0.25 rem, né? Basicamente vamos dividir 16 por 4, que dá 4. Aí você pode colocar px aqui, 4px. Beleza, acabou o botão. E agora a gente vai fazer uma paradinha aqui, ó. Tá vendo que eu passo o mouse em cima do botão, nada acontece. Se eu for lá no site da Netflix, passo o mouse em cima do botão, dá uma mudada na cor, né? Como que a gente faz isso aqui no CSS? Basicamente a gente pega esse mesmo seletor do botão e usa uma pseudoclasse chamada hover. Então o que ela vai selecionar? Ela vai selecionar o botão que estiver com o estado de hover. O que é hover? É basicamente quando você passa o mouse por cima. É isso, esse é o estado de hover. E aqui a gente vai mudar a cor dele. Vou falar que a cor dele aqui vai ser C1 19. Basicamente isso. Tinha tantos zooms ali que eu me confundi. Aqui a gente vai adicionar mais uma propriedade que eu esqueci. Transition. Vou falar que a gente vai transicionar o background color. Easy in, easy out. Easy in out, pode escrever assim, por 0.3 segundos. Essa é uma abreviatura aqui, 0.3s. E o que isso vai fazer? Ela vai fazer com que demore um tempinho para mudar a cor. Você pode colocar aqui, por exemplo, 5 segundos. Aí vocês vão ver que vai demorar bem mais para mudar a cor. Não, 5 segundos ficou muito grotesco, não dá nem pra ver a mudança. Cara, ficou tão sutil aqui que não dá pra ver. Vou colocar 6. Opa, 0.6. Ó, tá vendo? Que demora um pouco mais. E se eu diminuo aqui, fica bem mais rápido. Então é basicamente o tempo de animação para sair dessa cor para essa cor. É isso que a propriedade transition faz. Então 0.3 eu acho bacana. Você pode mudar aí, deixar o que você achar melhor. Pode mudar também as funções aqui. Essas funções são funções de transição, né? E tem algumas opções. Aí tem os sites que mostram
como cada uma se comporta, né? Por padrão eu uso essa Easy In, Easy Out, eu gosto dela. Daí vamos para a parte do cadastro, vai ser o Display Flex também, Flex Direction Column. Vamos justificar o conteúdo no centro. Acabei de perceber que eu acho que eu errei aqui. Text Align Center. Cara, ninguém programa rápido assim, né? Pelo menos eu acho que não. Então eu tenho com certeza uma colinha ali que é o caso que eu já falei, que eu estudei previamente, né? Pra deixar as coisas um pouco mais dinâmicas, porque na primeira vez que eu tentei gravar isso aqui eu tava perdendo muito tempo pegando os estilos do próprio site da Netflix, né? Então esse vídeo já tá demorado e ia demorar ainda mais se eu fizesse tudo isso com vocês. Agora vamos lá, cadastro, ponto H2, ponto não, eu falo ponto, mas não tem ponto. Font size 3 reins, quero que isso fique bem grande, 3 reins vai dar o que? 48 pixels. Font weight 900, margem bottom significa o espaçamento externo exterior. E aqui a gente vai dar 8 pixels, ou 0.5 rem. E a altura da linha está muito grande, então vamos diminuir a altura da linha para 1.1 ao invés de 1.5. Beleza, ficou bem melhor. Claro, a fonte da Netflix é muito diferente, é uma fonte própria deles. Se vocês quiserem... Não tem como importar uma outra fonte aqui, eu posso até tentar mostrar isso aqui no futuro, mas acho que para essa aula não ficaria legal. Cadastro spam, estilizar o texto de baixo ali. Basicamente vai ter um margin bottom também de 1.5 rem, font size 0.2, 5 rem, então vai ser 20 px, né, de altura, e font weight 500, para ter um pezinho um pouco maior do que eu só digitei errado, beleza. Pronto, agora ficou perfeito. Isso aqui tá com title, legal. Cadastro H3. Então aqui o tamanho vai ser menor. Font size 1 rem. Que mais? Line height já tá certo, tá 1.5. Margin bottom 1 rem. E font weight 400. Beleza. Ponto cadastro. Form. Vamos editar agora nosso formulário. Ele vai ter um display flex. Ele vai ter um widget 100%, uma largura de 100% do tamanho da página anterior. E eu usei o flex aqui só para usar o gap, porque eu não gosto de ficar usando margens para editar espaçamento. E por que eu não usei aqui? Porque aqui são elementos com espaçamento diferente, né? E o gap não serve, certo? O gap ele introduz espaçamento iguais para todos os elementos que estiverem dentro desse elemento aqui, né? No HTML tem uma nomenclatura de componente pai, como elemento filho, elemento pai, então eu vou tentar usar mais desse termo aqui. Cadastro, form, button. Muitos estilos aqui também, background, color. O mesmo tom de vermelho que a gente usou lá em cima. Vocês podem copiar, podem digitar na mão. Vamos lá. Sobrou alguma coisa aqui. Main height. Eu vou colocar 3.5 rem. Caramba, grande, hein? Não lembrava disso. Padding 0.75 rem. 1.5 rem. 0.75 vai dar o quê? Vai dar 12. E 12 no topo e na parte inferior e 20 nas laterais. Border radius também. Meu Deus, o que aconteceu? Não consegui escrever igual a gente, mas border radius 0.25 rem. O que mais? Font size
Aqui eu peguei do site da Netflix, então tava 1.125 rem. Display Flex também, por conta que tem um texto em ícone. Vamos alinhar ao centro. Alinhar itens ao centro. Perfeito. E aqui eu vou ter que mudar a cor do arrow. Sai fora. Às vezes quando a gente tá trabalhando com SVG, tem algumas propriedades para definir a cor, né? Tem o color, tem o fill e tem o stroke. E como eu nunca sei qual é qual para cada tipo de SVG, você basicamente tem que sair testando. Beleza? Eu acho que aqui a gente pode passar cola. Porque tá vendo aqui já tem o fio e tá pegando corrente color. Então eu acho que com esse fio que eu passei não vai funcionar. Não mesmo. Opa. O que eu fiz de errado aqui? Right. Eu vou passar esse... Ah, tá. Eu acho que não pode ter 3 aqui, porque aqui tem que ser coisa completa. Ok. Acho que a gente deixa assim. Rename.svg. Agora vai. Beleza. Perfeito. Essa parte... Falta alguma coisa? Não. Vamos definir o hover também. Aqui eu vou copiar... Eita. Aqui eu posso copiar a mesma coisa disso aqui. A gente desce. E eu tô ficando sem voz. Joga aqui. Joga o transition também. E eu tô ficando sem voz. E com vontade de tossir. Tá. Vamos lá. A parte do cadastro. Pronto. Input. Aquela nossa div que agrupa tudo, né? Aqui vai ter uma estilização pesada. Background. Hashtag 16, 16, 16, B3. Border Radius. Sou bom, por isso que ele deu erro. Border Radius 0.25 rem também. Border Width. Aqui eu vou fazer aquele esqueminha lá que eu falei do border, né? Então vou juntar as 3 estilizações numa só. A gente vai dar um 0.0625 rem. Solid. Hashtag 80, 80, 80, B3. Perfeito. Então, basicamente a gente tem esse jeito, ou a gente pode separar em 3 propriedades igual aqui em cima. Flex 1, para ocupar o tamanho todo do container py. Essa propriedade só funciona se o elemento py for um elemento com display flex. E que mais? Position relative. Por que você vai usar o position relative? Pelo hackzinho que eu comentei. Display flex também. Align items, flex end. Perfeito. Eu acho que faltou um flex direction column. Não. Tá vendo? O nosso label tá dentro meio que do campo do input. Porque o que a Netflix fez aqui? Isso aqui, teoricamente, não é input, porque tem o placeholder virando como se fosse um elemento. Ele sobe, que ele tem esse efeito aqui. Geralmente não é assim que um input nativo funciona, né? Então a gente capsulou numa div para fazer a div simular o efeito do input. E o label vai ser essa parte que a gente vai fazer subir agora. Então, por isso que a gente teve que fazer todo esse hackzinho aqui. E vamos utilizar a label agora. Pode copiar isso aqui, só para facilitar a nossa vida. Label. Então, aqui, vamos lá. Position. Absolute. Color. Ela vai ser... Desculpe. B3 também, um pouquinho transparente. Font size 1 rem. Font weight 400. Peso da fonte, né? Line height já tá 1.5, pode ficar. Top. Então aqui no top a gente vai definir que ele vai estar a 1 rem de distância do topo do nosso elemento. Então ele começa mais ou menos aqui em cima.
Se eu colocar 0, o que acontece? Ele começa bem lá em cima. Então, quero distanciar ele a 16 pixels do topo. E da esquerda eu vou fazer a mesma coisa. Distanciar ele 16 pixels. Para ficar já bem aqui. Mas aqui, quando eu clico, ó, ainda nada acontece, né? Porque a gente não tem nosso input, nosso carê e tudo mais. Mas antes de seguir com o input, eu vou só estilizar aqui a animação, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz o border lá, a gente consegue estilizar tudo em um, mas aqui eu vou estilizar tudo separado para ficar mais fácil a leitura. Então, vou estilizar o top, ou vou preparar uma transição aqui para a propriedade top. Então, aqui a gente vai sempre colocar alguma propriedade que a gente quer que anime, né? O font size, que vai diminuir, e o line height, que vai mudar. Beleza, transition duration. Vamos colocar 0.3 segundos, que é o que eu gosto. Se você gostou de outro valor aí, pode colocar também. E transition and time function. Eu vou colocar easy. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Tá. Eu não sei usar cubic easier, então eu vou deixar essa daqui. Easy in, easy out. Cadastro. Ponto input. Ponto focus within. Para que serve esse focus within? Já vou mostrar. Label. E aqui a gente vai fazer outro hackzinho. Não, eu mostro isso depois. Tá. Oh, caramba, duplicou. Top 0.5 bem. Font size 0.75. Diminui o line height. Vamos diminuir. 1.2, 1.2, né? Beleza? Deixa eu só utilizar um input e aí a gente já faz. Já explico o hackzinho que eu vou ter que fazer aqui. Flex zoom, para ocupar toda a largura disponível. Padding. Eu vou colocar um rei. Mas eu quero que só o top do nosso padding, ou a parte superior, seja de 1.4 rei. O que isso faz quando a gente tem duas propriedades de padding, né? Geralmente de baixo sobrescreve de cima, ainda mais que a de baixo é mais específica que a de cima, né? Aqui é um padding geral, que serve para os quatro paddings, e aqui a gente está selecionando uma regra para um padding específico, né? Então eu vou editar o bottom também. Padding inferior, né? O espaçamento interno inferior. 0.8 rei. Tá. E vamos lá. Tá vendo que já tá funcionando igual o da Netflix, mas aqui tem um problema. Quando eu saio do input, a label volta pra cima. E tipo aqui, se eu coloco qualquer coisa pra editar, ele deixa editado, fica salvo. Então, esse comportamento a gente tem que replicar aqui. O que acontece aqui, ó? Eu tô selecionando o cadastro, o input, que é a nossa div, e eu falo, ó, quando eu tiver algum elemento dentro dessa div que tiver com foco, o label vai receber essas utilizações. É por isso que quando a gente está com foco aqui no input, ó, tá vendo? Ele está sendo editado, o label se move lá para cima. Mas agora eu quero alguma propriedade que me diga, ó, quando o input tiver um valor, eu quero que o label sempre fique lá em cima também. E como que a gente vai fazer isso? Cara, usando só HTML, é praticamente impossível e CSS. Eu teria que usar um JavaScript aqui para adicionar uma classe nesse label aqui condicionalmente a partir do momento que o input tem um valor. Mas como eu não consigo, a intenção não é usar JavaScript, muito JavaScript nesse vídeo, eu tentei burlar isso dessa outra forma. Eu usei o placeholder, coloquei um espaço em branco aqui para a gente não exibir o placeholder. E o que acontece? Quando a gente digita um valor no nosso input, concorda comigo que o placeholder não precisa mais ser exibido? Que o placeholder ele é basicamente o valor que a gente tem no input quando o input está vazio. Eu vou colocar aqui, ó, teste placeholder. Holder. Se escrever certo, tá vendo? Ia escrever errado aqui. Ó. Enquanto eu não digitar nada no input, o placeholder é exibido. A partir do momento que eu digitei, ó, o placeholder sumiu.
Então, por isso que eu deixei um espaço em branco aqui, primeiro para não atrapalhar a visualização do label. E com o placeholder eu consigo vir aqui no select e saber, ou no CSS e descobrir, pô, o nosso label, o nosso input tem um placeholder para eu poder aplicar algum estilo no nosso label com base na exibição ou não do placeholder. Então, como que a gente vai fazer aqui? Input, não. A gente vai usar o not aqui, que significa não. Outra pseudoclasse, placeholder show. Então, basicamente, quando o input não estiver exibindo o placeholder, eu vou falar que o label vai ter esse mesmo estilo. Então, agora, se eu vier editar, o nosso label continua perfeito no lugar que ele deveria estar. E até por isso que o label geralmente está aqui embaixo do input. Geralmente a gente coloca acima, mas aí a minha regra de CSS não funciona para esse caso. Então, teve que ficar embaixo. Perfeito, essa parte do input. Agora vamos lá para a parte do footer, do rodapé, né? Eu dei o nome de... Eita! Eu dei o nome de rodapé aqui. Caramba, não tá indo... Meu mouse foi de Vasco. Aí. Ponto rodapé. O ruim de usar essa extensão aqui é que... essa extensão do Live Preview é que toda vez que eu digito alguma coisa atualiza aqui. Caramba, vai dar 2 horas de vídeo já. Meu Deus, tô muito lento. Vou tentar correr um pouco aqui. Footer, position relative. Daí vai ter um edit 100%. Que mais? Min height. Min height, meu Deus. Min height. 140px. Tem que correr. Overflow. X hidden. O que a propriedade overflow faz? Faz com que quando o elemento filho desse elemento aqui que a gente está editando ultrapasse o tamanho dele no eixo X, né, que é basicamente a largura, a gente consegue dar algum estilo aqui. Hidden, para não exibir. Daí tem scroll, que é para exibir a barrinha de scroll aqui e a gente conseguir scrollar. E tem alguns outros valores, né. Isso é para parte dos grafismos, porque o grafismo lá no site da Netflix ele ocupa um espaço um pouco maior do que a largura da tela. Eu não lembro como eu dei esse nome aqui. Vamos ver. Grafismo gradiente. Eu simplifiquei, né? Cara, tô morrendo de sede. Deixa eu beber água. Quase 2 horas falando. Se datem, jovens. Tá, beleza. Aqui eu vou falar que a largura dele é 150%, então por isso que a gente usou o overflow x hidden ali, para não exibir o que passar, né, do tamanho. Height 100%. Padding top. Isso aqui é importante, 5px, que vai ser basicamente o espaço que a nossa linha vermelha vai ficar visível. Content, não precisa de content. Tô endoidei aqui na hora que eu fiz essa parada. Tava olhando na minha cola, né? Com certeza. Absolute, opposition, então top. Caramba. Top, 0. Left, menos 25%, pelo tamanho dele ser 150%, né? É bom a gente andar com ele um pouquinho para a esquerda no sentido negativo. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar em páginas HTML, todas elas, o ponto 00 aqui em cima, e aqui o eixo Y, conforme você aumenta, vai vindo para baixo, e o eixo X, conforme você aumenta o valor dele, vai vindo para a direita. Então, valores negativos no left aqui vai para a esquerda aqui, e valores negativos aqui no top vão para cima, beleza? Border left. Aqui é border top left radius, então a gente vai colocar basicamente 50% no top aqui, e isso aqui, tá, beleza? Por quê? Porque no site da Netflix é feito assim e deu aquele efeito lá de parecer que esse degradê aqui ele vai descendo, né, pra baixo.
E aqui vem a parte mais importante, background, linear, gradiente. E aqui eu vou deixar para vocês copiarem, porque é muito chato, mas vou digitando aqui, né? Com certeza. To write, RGBA. Esse primeiro valor, 33, 3. Eu deveria ter transformado isso aqui em hexadecimal, né? Pedir pro ChatGPT. Opacidade 100%, e ele começa em 16% do nosso conteúdo. Copia 1, 2, 3, 4. Então tem 5 dele. Uma coisa importante quando tem esse negocinho aqui para editar as cores. Então, se você quiser mudar para cores que você queira, né? Pode ficar livre, hein? Pode até pedir um degradê bacana pro ChatGPT, ele vai dar assim pra opção. Cara, aqui não precisa essa parte da RGBA. O que a gente vai fazer? Ó? Você vai pegar o seu navegador, ou seu mouse, selecionar o vírgula até 1, não funciona isso aqui. Tá, vamos fazer pelo parênteses. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, volta 1, apaga essa vírgula, apaga 1 aqui, daí vem no RGBA, 1, 2, 3, 4, 5, cuidado para não apagar nenhum anterior e muda aqui para RGB, beleza? Por que você está fazendo isso? Porque nenhum deles vão ter o uso da opacidade, vão ser todos 100%, então não tem necessidade de usar o RGBA, que não tem canal alfa, né? Aqui é 33, 229, 9, 20. Eu esqueci de pegar a porcentagem. Cara, não tem. Simplesmente não tem. Sai fora, sai fora, sai fora. É isso. Aqui, 105. 40. Repete as cores, né? Legal. Legal. E aqui, volta para a primeira. Basicamente isso, a não ser que eu tenha errado. 13, 22, beleza. E aqui vai ser no 84%. Tá. Salvou, tá vendo? Esse é o degradê. E agora a gente vai colocar o rodapé. Grafismo. Azul. Tem alguma coisa de azul aqui? Não tem. Como que eu dei o nome? Grafismo azul. Ué, por que não apareceu ali? Rodapé, grafismo azul. Ele basicamente vai ter o edit 100% também. Height 100% também. Ele vai ter isso aqui. Ele vai ter um gradiente também. Background, linear, gradiente. Que atrocidade, isso aqui. Não é linear, é radial. Desculpa. Radial, gradiente. Radial é um pouquinho diferente, né? Ele começa do meio e vai circundando, sei lá como é que fala. 500. Etch 50%. Eu não uso muito radial, então não vou saber explicar o porquê desses valores, né? Mas confia na Netflix. Talvez eles saibam o que estão fazendo. Ou talvez não. 64, 97, 231, 0.4. Isso aqui até 80%. Copia. Tem uma parada. Por que tem 64M aqui? Aqui é 0. Esqueci o vírgula. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Beleza. Cara, tem uma parada aqui que tá me incomodando um pouco. Eu não sei bem o que é, porque já era pra estar exibindo. Nossa, reabre.
refresh. Por que tá falando pra eu reabrir o preview? Ou enfim, eu não sei. Mas tá faltando alguma coisa aqui no nosso... Tá, já sei. Pronto. O que é esse black aqui? Tá, precisa dele. Só sei disso. Beleza. Bom, estamos quase finalizando. Vamos lá para a parte do container flutuante, né? Container flutuante, acho que foi esse o nome que eu não... Flutuante. Aqui ele vai ter um position absolute também. Bottom 6px, eu quero distanciar ele 6 pixels na parte de baixo da nossa página. O que mais? Left 50%. Para ele ficar no meio. E o que a gente faz? Porque ele tá começando no meio, mas eu quero que ele fique alinhado do meio dele com o meio da página. Então a gente vai usar a propriedade transform, translate x menos 50%. Isso vai fazer com que ele ande para esquerda 50% de seu tamanho, beleza? O que mais aqui? O widget 100% do que pode ocupar. Padding. Vou colocar 0. 9.25 REM, é a mesma coisa do header, para ficar alinhados os dois. Telas pequenas, vocês estão vendo que isso não tá ficando legal. Tem toda uma parte lá no site deles para fazer o tratamento disso que eu não estou usando aqui. Container flutuante. Tá. Ponto. Copiei isso. Agora, a primeira div desse componente é só uma filha direta. Esse maior aqui quer dizer, eu quero uma div que é filha direta dele. Então não pode ser uma div que é tipo filha de outro elemento que tá dentro desse cara. Então é um filho direto, por assim dizer. Aqui eu vou dar display flex. Só para alinhar os nossos componentes. Gap 1 REM de 6 pixels de espaçamento entre nossa pipoca e o negócio ali. Transition. Eu vou dar um transition na propriedade transform, porque quando a gente passa o mouse aqui, tá vendo que ele aumenta, então a ideia é fazer isso aqui também. Nossa, que susto, achei que eu não estava gravando essa aula. Easy in out também, beleza? Container flutuante, div hover. Então, quando a gente... Na verdade, eu vou fazer assim. Hover aqui. Daí a nossa div, beleza. Transform, scale, 1.05. O que significa? Quer dizer que nosso conteúdo aqui vai aumentar em 105% do tamanho dele. Então vai ficar um tiquinho maior, basicamente isso. Container flutuante. De novo, image. Agora a gente vai editar a imagem de lá, que é basicamente a pipoca. Vou falar que ela tem um margin bottom de 4px, para ela ficar um pouquinho mais para cima, e uma altura de 76 pixels. Pronto, para ficar bem menor. Vamos lá. Container flutuante. Eu não lembro o nome que eu dei pro outro elemento. Acho que foi isso aqui, banner flutuante, né? Talvez. Border radius 1 REM. Aqui já é bem mais arredondado, né? Com os elementos acima. Background, meu Deus, eu não aguento mais fazer linear gradiente. 91 degree. Hashtag 26 733, hashtag 15. Como que você falaria um A em hexadecimal? 11A? 11A? I don't know. Padding de 1 REM. Então 16px em todas as direções, né? O que mais que tá faltando aqui? Flex
-1 e display flex e align self flex end fit height fit content, que quer dizer que a altura desse elemento vai ser a altura que o conteúdo do filho precisa. Justify content space between transition background color 0.3 segundos também. Easy jump. Para esse componente acabou. Float container, banner flutuante hover. Agora hover. Então aqui eu vou falar que o background vai ser outro linear gradiente. Eu não aguento mais fazer linear gradiente. Aqui eu não coloquei a porcentagem, né? Legal. Legal não, péssimo. Mas não tem mesmo. No que eu peguei da Netflix não tem. Aqui vai ser o mesmo 91 graus. Aqui vai ser outra cor. 48, 25, 66, 0%, vírgula. Hashtag 16, 1D. Onde? 99,51%. Por que a Netflix usa esses valores e eu não faço ideia. Copia isso aqui, strong agora. Font size 1.25 rem. Font weight 500. Eu acho que tava melhor com 600, não tava não? Tá. E mais uma vez o P agora. Eu acabei. Não, tem um botão ainda. Font size, 1 rem. O que mais? Font weight 400. Eu acho que nem precisava editar isso, mas eu já estou derretido. Botão. Font size, 1 rem. Font weight 500. Tá acabando, gente. Min height 2.5 rem, né? Altura mínima. Padding ele vai ter 0.375 rem no top, no bottom, né? Superior e inferior, e 1 rem nas laterais. Border radius 0.25 rem, 4px, basicamente. Background vai ser hashtag 80, 80, 80, 66. Sobrou 8. E transition, background color também. Ground color, que a gente vai animar essa propriedade em 0.3 segundos. Usando a função easy out. Copia tudo isso. Over. Background. Hashtag 80, 80, 80, D4. Acabamos. Então, é assim que ficou o resultado da nossa página. Você pode abrir aqui no browser para ver, fica até melhor, eu acho, se eu não me engano. De como ficou, a gente já tem todas as estilizações aqui, todos os elementos certinho. Então, basicamente é isso. A última coisa que eu vou fazer aqui é implementar um códigozinho, um pequeno adendo aí de JavaScript, né, no nosso projeto. Então, aqui eu vou digitar dentro do body aqui da nossa aplicação, a gente vai colocar uma tag style, certo? E vocês vão fazer isso aqui, escrever function, eu vou deixar esse código aí, né? E eu vou explicando aqui conforme eu vou fazendo. Style. Desculpa, não é style. Script. Tô ficando doido. Script é uma tag que a gente usa para colocar
código JavaScript, nosso conteúdo, né? Então aqui eu vou colocar enviar formulário. Criei a função, ela vai receber um evento. O JavaScript todo trabalha com eventos, né? Então a gente vai dar evento.prevent default, porque o que acontece quando a gente não usa o default, o evento do formulário do HTML faz a gente recarregar a página, e a gente não quer recarregar a nossa página toda vez que enviar o formulário. Então, dados, a gente prevê o comportamento default dele para evitar isso. Vou criar uma constante, que eu vou falar que vai ser um new form data, passando o nosso event.target. Naquele site lá do Mozilla, né, da documentação do Mozilla, você pode olhar algumas funções nativas do JavaScript também para ir aprendendo. Essa alert aqui vai exibir um alerta na tela, né, então a gente vai falar, ó, quando o nosso usuário terminar a inscrição dele, a gente vai escrever inscrição realizada com sucesso para o e-mail dos pontos. Daí aqui a gente pode concatenar essa string com o valor do formulário, que vai ser dados formulário.get um campo chamado e-mail. Perfeito. Daí aqui a gente vai limpar os campos do formulário agora. Então a gente vai dar event.target.reset. Isso é uma função que já vem no próprio evento, né? Reset, pronto, limpou. E agora como que adiciona essa função no formulário? Bem simples. A gente vai dar const form igual document. Document é o que a gente usa para pegar o nosso documento HTML. A gente vai dar um get element by id. O que isso faz? Get, pegar, elemento by por id. Então vamos pegar um elemento com o id igual a string que a gente passou ali dentro. Que é esse cara aqui, form aqui. Cadê o form? Aqui, form, id, formulário. Ó, já não ia pegar. E form. Aqui a gente pegou aquele elemento, agora a gente pega ele aqui. Add event listener. Então vamos escutar o evento dele, né? Listener é igual escutador, seria basicamente isso. Então estamos escutando o evento dele e vamos executar a nossa função aqui. Toda vez que der o submit, vamos enviar o formulário. Perfeito. Então agora a gente já pode vir aqui na tela. Feito com amor por Alice. Aqui, como a gente está usando um e-mail, a gente tem que... O HTML já tem as validações nativas, né? Então vamos colocar aqui divid@teste.com, porque tem que ser um e-mail válido. Perfeito. Envia. E cadê? Cadê meu formulário sendo exibido, meu alerta sendo exibido? Eu não achei. Vamos dar uma debugada aqui rapidinho. Formulário, button, type submit, name de e-mail, tudo certo. Eu acho que por conta do Live Preview ele não consegue exibir os alertas, mas se você abrir no browser normal, já vai exibir aqui, ó. A página diz inscrição realizada com sucesso para e-mail, David dos Santos, blá blá blá. Então é isso, finalizamos aqui essa página inicial, já tem todas as funcionalidades, tá? Aqui eu não coloquei aquele ícone porque eu fiquei com preguiça, e aqui não tem funcionalidade nenhuma, nem aqui, mas o básico eu consegui mostrar para vocês sobre HTML e CSS. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam aí no canal para próximas aulas. Eu vou começar a trazer mais React e vou clonar mais páginas, podem deixar sugestões de páginas também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.